A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia, tudo bem com você? Eu espero que sim. Você já está começando bem o dia aqui juntamente comigo, meditando na palavra do Senhor. Hoje aqui onde moro está uma chuvinha gostosa, né? Aquele clima gostoso, né? Para a gente poder descansar, né? Mas vamos trabalhar, né, irmãos? Aleluias. Depois fala para mim aí como é que tá na sua cidade, se hoje está chovendo, se não tá. Pois é. Olha só, para quem não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as manhãs trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração e também todas as noites com a meditação da noite e a oração da fé. Eu espero você também na nossa meditação da noite. E que você possa se inscrever no nosso canal, ajuda nosso canal aí, meus irmãos, a crescer. Aleluias, né? Para que mais e mais vidas venham ser alcançadas, né, pelo poder da palavra de Deus. Dá o seu like, deixa o seu comentário, porque aí o YouTube percebe que esse canal, né, tem sido relevante e ele então distribui para outras pessoas. É assim que funciona, né, o YouTube. Então, meus irmãos, que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no nosso canal. Aleluias! E hoje nós estaremos dando continuidade à leitura de Provérbios. Hoje nós estaremos meditando em Provérbios 13. Eu estarei dividindo os versículos, né? Hoje eu estarei com você meditando até o versículo 10 e amanhã a gente dá continuidade, tá bom? E estarei fazendo a leitura na Bíblia na linguagem de hoje. Provérbios 13, vamos à leitura. O filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Os bons serão recompensados pelo que dizem. Os traiçoeiros só desejam a violência. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Os homens honestos odeiam a mentira, porém os maus dizem coisas indecentes e vergonhosas. A justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador o leva à desgraça. Algumas pessoas não têm nada, mas fazem de conta que são ricas. Outras têm muito dinheiro, mas fingem que são pobres. O rico tem de usar o seu dinheiro para pagar o resgate por sua vida, mas ninguém ameaça o pobre. Os homens corretos são como uma luz brilhante, porém os maus são como uma vela que está se apagando. O orgulho só traz brigas, é mais sábio pedir conselhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa hora maravilhosa, eu lhe peço sabedoria do alto para que eu possa transmitir a santa palavra do Senhor. Peço que abençoe a todos os ouvintes, derramando sobre suas vidas aquilo que necessitam, conforme a sua vontade. Pai, muito obrigada por tudo, que o Senhor nos proteja, proteja a nossa família, em nome de Jesus. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos, glórias a Deus por mais essa oportunidade, né, de estarmos aqui meditando na palavra do Senhor. Hoje com esse fundinho aí musical, né, da chuva caindo, glórias a Deus. E aí, meus irmãos, eu destaquei alguns versículos para nossa meditação. O versículo 1, o filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Né? E aqui entra tanto o pai terreno, né, como o pai celestial. Né? Então, aquele que aceita os ensinamentos do seu pai, seja ele da terra ou do céu, é considerado um filho sábio, né? Porque com certeza, aleluias, né, terá a sua vida orientada, né, pelo nosso Senhor, porque quando a gente também obedece aos nossos pais aqui da terra, o Senhor se agrada e nos abençoa. Então, você que está aí do outro lado, né, você que ainda é jovem, que ainda tem seus pais aí para poder, né, lhe ensinar, agradeça a Deus por essa oportunidade,
e ouve os conselhos dos seus pais, né? Porque com certeza você será considerado por Deus um filho sábio, né? E ele te abençoará. Aí eu destaquei também, olha, o versículo 3: quem toma cuidado com o que diz, está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais, destrói a si mesmo. Né? Mais uma vez, a palavra do Senhor nos advertindo para nós tomarmos cuidado com aquilo que a gente fala, né, irmãos? A gente sabe que por meio de palavras, às vezes a gente traz situações difíceis, né, para a nossa vida. De repente a gente até destrói um relacionamento, né, seja um relacionamento com o cônjuge, um relacionamento com os filhos, com amigos, com colegas de trabalho. Então a gente precisa, né, ter esse cuidado com o que diz, porque aquele que tem esse cuidado está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Aí eu destaquei também o versículo 4: por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Tá vendo, irmãos? Que coisa linda, né? Hoje, por exemplo, tá esse dia chuvoso, né? Então a gente fica com vontade de ficar deitado, né, irmãos? Mas aquele que é preguiçoso, né? Acaba que ele consegue pouca coisa, né? Então a gente deve sempre se esforçar para vencer a nossa carne, o nosso eu, a nossa vontade e colocarmos em prática, né, aquilo que a gente precisa fazer, porque com certeza a pessoa esforçada consegue o que deseja. Aquela pessoa que tem foco, aquela pessoa, né, que batalha, ela vai ser vitoriosa, mas aquele que fica ali na preguiça, conforme a gente meditou, né, lá em Provérbios 6, se não me engano, sobre a formiga, né? Então a gente viu que a formiga, ela trabalha, né, ali no verão, para que quando chegar o inverno ela tenha do que se alimentar. Então, da mesma forma, né, somos nós, a gente precisa trabalhar, né, deixarmos a preguiça de lado. Aleluias. Os homens honestos, versículo 5, odeiam a mentira, porém os maus dizem coisas indecentes e vergonhosas, né? Então, que isso não venha, né, jamais estar em nossas vidas, né, coisas indecentes e vergonhosas. Que nós possamos ser honestos, odiando a mentira, né? Não existe mentirinha, né? Existe mentira. Aquilo que não é verdade passa a ser mentira. E o pai da mentira é o diabo. Então a gente não pode compartilhar, né, de mentiras. O versículo, deixa eu ver aqui, 10. O orgulho só traz brigas. É mais sábio pedir conselhos. Amém? Então, meus irmãos, vamos ficar com esses versículos, né, para nossa meditação nesse dia maravilhoso. E nesse momento eu vou ler para você também mais um texto do livro Pão Diário, para encerrar o nosso momento devocional aqui hoje da manhã. O título é Nada de Artificial. É baseado em 1 João capítulo 2, versículo 3 ao 11. Certa igreja em Illinois, eu não sei falar essa palavra, mas eu acho que é assim, Illinois, Estados Unidos, está deleitando-se com os novos sinos na torre acima do santuário. Quando a igreja foi primeiramente construída, não havia dinheiro para comprar os sinos. Mas no aniversário de 25 anos, os membros da igreja conseguiram arrecadar fundos para pendurar 3 sinos no espaço vago. E apesar de serem espetaculares, há um problema. A congregação nunca ouvirá os sinos tocarem. Apesar de aparentarem ser verdadeiros, não o são. O apóstolo João escreveu sua primeira carta para encorajar os cristãos a não apenas aparentarem ser cristãos verdadeiros, mas a provar que o são pela maneira de viver. O indício de que a fé de uma pessoa é verdadeira não se encontra em algum tipo de experiência mística com Deus. A prova de que as pessoas realmente conhecem e amam a Deus está em submeter-se à sua autoridade e à sua palavra. João afirma: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra
Nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João 2, 5 e 6. Se declararmos que fomos transformados pelo Evangelho e que conhecemos a Deus intimamente e o amamos, devemos validar essa afirmação com a nossa obediência à sua palavra. A obediência a Deus é uma expressão de nosso amor por Ele. Amém? Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha família e até hoje à noite, se Deus assim permitir.